Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um momento da palavra, onde aprove ao Senhor pela sua graça, pelo seu amor para conosco, nos comunicar através da mídia e nos alimentarmos juntos da palavra. Hoje é um dia especial, é um dia que nós comemoramos a Páscoa, que é a libertação, e não podemos estar juntos, mas podemos, através das nossas orações, do nosso pensamento, estarmos assim, estreitando, e matando um pouquinho a saudade através desse mecanismo que é a mídia. Então, a todos, rogo que Deus abençoe a cada um que está assistindo agora esse vídeo e que esteja se alimentando da palavra. Hoje nós celebramos a Páscoa, como eu disse. Não vou cantar para não ficar ruim o vídeo, mas eu quero recitar aqui, ler, melhor dizendo, o hino que revela muito esse tempo, que hoje eu digo que nós estamos celebrando a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? É o hino 272, Aleluia ao Cristo Redivivo. Antes de eu lembrar essa letra, eu quero orar e quero falar com o Senhor, pedindo a sua bênção para esse momento. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos, Pai, pedir a tua bênção para esse momento da palavra, aonde entendemos que pela sua infinita graça, o Senhor nos alimenta. Senhor, temos as Escrituras na nossa própria língua, temos, a Deus, a tua palavra com facilidade de entendimento, temos a iluminação do teu Espírito para entendê-la. E os nossos rogos agora, Senhor, é que o Senhor estivesse trazendo luz àquilo que vamos ler e também, através do teu servo, expor para alimentar aqueles que me ouvem nesta hora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu lhe rogo que esvazia-se, ó Deus, de mim mesmo e coloque, Deus, a pessoa de Cristo, teu Filho Jesus, o meu Salvador, em nosso coração, Deus. Mais e mais. Senhor, que esta noite seja conhecida como a noite de salvação. Em nome desse Cristo, do meu Cristo, do teu Filho, Jesus Cristo, nós choramos. Amém. Amém, igreja? Muito bem, o hino diz assim, ó: Cristo já ressuscitou. Aleluia. Sobre a morte triunfou. Aleluia. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Cristo sobre a cruz morreu. Aleluia. E por nós ali morreu. Aleluia. Mas agora vivo está. Aleluia. Para sempre reinará. Gratos hinos hoje erguei. Aleluia. A Jesus o grande Rei. Aleluia. Ressurgiu e é vencedor. Aleluia. Toda glória ao Redentor. Aleluia. Cada frase tem a expressão aleluia, exaltando ao nosso Deus. E eu queria que você também meditasse nessa letra e fosse para você alimento para o seu coração. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na epístola escrita por Paulo, na primeira epístola, no capítulo 15. E nós vamos fazer a leitura desse capítulo aqui, boa parte dele. Nós vamos ler do 1 ao 23 para nosso alimento nesta noite, tá? E eu quero convidar você a olhar esse texto comigo. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15. E aqui eu quero ressaltar com você algumas particularidades dessa igreja, a igreja de Corinto. Ou seja, o texto que nós vamos ler, ele está embasado em um contexto, tá certo? Em um contexto. E esse contexto porque Corinto é uma igreja conhecida, eclesiasticamente falando, por muitos problemas. A igreja de Corinto, ela é uma igreja onde se encontrava de toda sorte de problema que se pode conhecer numa igreja, a igreja de Corinto tinha. Tá? Se nós olharmos ali a primeira epístola, a segunda epístola, nós vamos encontrar ali
lista de problemas que aquela igreja vivia, né? E tinha naquela igreja irmãos em Cristo, sérios, pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Contudo, tinha aqueles também fazendo parte do corpo, do rol de membro, aqueles que não tinham compromisso com o Senhor. E aqui, olhando para a primeira epístola, nós vamos encontrar aqui uma tríade que eu estabeleci aqui para a gente entender a carta, que consta de 16 capítulos, mostrando ali que no primeiro momento essa igreja ela tinha dificuldade para aceitar a autoridade do apóstolo Paulo como sendo alguém enviado da parte de Deus para cuidar deles. Não era por todos, mas ele tinha essa dificuldade por parte de alguns. Como nós vemos lá no primeiro capítulo, ele fazendo a sua defesa. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já vai identificando ali que ele é um apóstolo chamado por Jesus e escrever a esses irmãos, pastoreá-los através de epístola, para que essa igreja seja cada vez mais santificada. Então, um dos primeiros problemas que a igreja enfrentava era que ela negava a autoridade do apóstolo como sendo alguém da parte de Deus para cuidar deles. Segundo, era uma igreja que tinha orgulho de ser espiritualmente espiritual, né? Uma igreja fervorosa que amava o Senhor. Ela, na verdade, ela tinha orgulho de ser assim, com todos os problemas que ela vivia, né? E a gente vai olhar isso durante a epístola aqui, que isso é a verdade que acontecia ali. Alguns que queriam sobressair com respeito a essa situação. E a terceira é a falta de amor que tinha nessa igreja. Parece até um contrassenso, né? Aquela que se orgulha de ser espiritual, ela tem um contrassenso com respeito ao amor, né? Se a gente olhar aí no capítulo 13, a gente vai ver que Paulo está falando a respeito da questão do amor. Que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze, como silver. Essa igreja tinha dificuldade com respeito ao verdadeiro amor. Então, esses três pontos, Paulo ele tinha que tratar essa igreja, e claro que isso vai esmiuçar, isso vai entrar várias outras questões. Então ele vai trabalhar aqui sobre 4 aspectos. E o primeiro desse aspecto é ele apontar para a soberania de Deus. Ele vai falar lá no início da epístola sobre a mensagem da cruz como sendo Deus, na pessoa de Cristo, a sabedoria dos homens. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Paulo começa a apontar ali, ou refutar aqueles problemas com essa verdade. A verdade era que Deus, ele era soberano sobre todas as coisas. E aqui ele fala a respeito da sabedoria de Deus que está acima de qualquer outra sabedoria, né? E na segunda parte ele vai trabalhar a natureza da igreja. No capítulo 12, se você olhar na sua Bíblia, você vai encontrar no capítulo 12, no versículo 14, ele vai trabalhar essa natureza da igreja, falando que a igreja ela é um corpo com muitos membros. Ela é um organismo. Vamos pegar a mão aqui, que está aqui diante de nós, né? A mão, ela é composta por 1, 2, 3, 4, 5 dedos, então, compondo mão, né? Então, é mais ou menos assim, né? Se você ler ali o capítulo 12, você vai encontrar isso aqui, porque também nosso corpo é um só membro, mas porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? O pé não diz que não precisa
da mão, e assim segue, né? Ele está mostrando aqui então a natureza da igreja, ele está ensinando isso para a igreja. Terceiro, ele vai falar sobre a santificação, que é no capítulo 11, versículo 28, ele vai dizer a respeito da instrução sobre a ceia do Senhor, e quando ele vai explicando a respeito da ceia do Senhor, lá no capítulo 11, versículo 28, ele fala, para participar da ceia do Senhor, você precisa examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem e coma do pão, examine, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Ele está chamando a uma santidade, a uma vida, a um relacionamento com o Senhor. E terceiro, e quarto, melhor dizendo, ele vai trabalhar ali com a igreja, falando da ressurreição da pessoa de Cristo e daqueles que estão em Cristo. Essa epístola, ela está com 16 capítulos, mostrando aqui os problemas que aconteciam com essa igreja e apontando, mostrando a solução para ela. E na verdade Paulo fecha a carta, a primeira epístola, mostrando a esperança para com os seus leitores. E eu quero mostrar aqui, queridos, nessa noite, a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, a mensagem que deve ser pregada por cada um daqueles que tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Qual é o tipo de mensagem que nós vamos pregar? E aí nós vamos olhar aqui no início do capítulo 15, Paulo falando a respeito da ressurreição de Cristo, que é o penhor da nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo, ela é a garantia da nossa salvação. Essa igreja enfrentava dificuldades com respeito a isso. Essa igreja enfrentava dificuldades, estavam se negando que a ressurreição de Cristo. Observa, não por todos, tá? Mas parte dessa igreja está negando que Cristo tenha ressuscitado. Então, nós vamos olhar aqui à luz desse texto, desse capítulo, sob essa perspectiva, a mensagem que Paulo prega, a mensagem que devemos pregar. E aí nós vamos olhar aqui algumas particularidades de alguns versículos, vamos ressaltar aqui, tá certo? E nós vamos observar aqui no início da leitura, que eu convido você a olhar comigo, e ele abre então dizendo: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Observa aqui que Paulo então ele abre a sua conversa aqui nesse momento no capítulo 15 dizendo: venho lembrar a você qual é a mensagem que eu tenho pregado a vocês. A mensagem a qual vocês receberam e na qual ainda perseverais. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está mostrando aqui que a mensagem que ele pregou, que foi o Cristo ressuscitado, aqueles irmãos estavam perseverando nela. Como eu disse, nem todos. Alguns estavam negando isso. Mas então o que ele diz aqui? A mensagem que eu vos anunciei, a qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vos-la preguei. Então o apóstolo Paulo está falando aqui como que aqueles irmãos estão diante da palavra que eles ouviram do evangelho a qual eles pregaram. Eles ouviram. Então diz o texto que eles estavam perseverantes. E aí o que acontece aqui que evangelho é esse? Que mensagem é essa que o apóstolo Paulo está pregando? No versículo 3, ele vai dizer que essa mensagem é que Cristo morreu por nossos pecados. Observa comigo aí. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. A mensagem que o apóstolo Paulo está pregando, a mensagem que nós devemos pregar olha lá, que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Essa é a mensagem. Então o tema que eu disse para você é a mensagem que o apóstolo Paulo prega. Qual que é a mensagem que o apóstolo Paulo prega? Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Os irmãos entendem aqui, às vezes as pessoas estão preocupadas com o que pregar, né? O que eu vou pregar? Às vezes até a gente mesmo, pregador, fala assim, meu Deus, o que eu vou pregar hoje? O que eu vou dizer hoje? Hoje eu tenho que gravar o vídeo para mandar para os meus irmãos. O que eu tenho que pregar? A mensagem que nós temos que pregar é essa. O apóstolo Paulo diz o que aqui? Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. É aquilo que você recebeu. O que nós vamos pregar? Aquilo que recebemos. E o que nós recebemos? Que Cristo morreu por nossos pecados. Essa é a mensagem que nós vamos pregar. Não tem outra mensagem para se pregar a não ser essa. E, segundo, não apenas que ele morreu, mas que ele foi sepultado. É prova de que ele cumpriu cabalmente aquilo que fora estabelecido, aquilo que fora dito pelos profetas. Ele não apenas morreu, mas segundo o texto, ele foi sepultado, mostrando que a figura ali do Deus homem. De fato, ele provou da morte física. Mas qual que é a terceira, dessa tríade, né? Qual que é a terceira característica dessa mensagem? Primeiro ele morreu, depois foi sepultado, e a terceira, que ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo prega. Que ele morreu, que ele foi sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia. É o que nós estamos celebrando hoje. É o terceiro dia, foi enterrado na sexta-feira, ficou ali e agora então ressurgiu. Por isso que nós cantamos, Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou. Sabe, é por isso que nós cantamos essa letra, como verdade na nossa vida. E nós vamos observar aqui que alguns estavam negando isso. Alguns estavam negando essa verdade. Sabe, irmãos, nada diferente do nosso tempo. Nós temos uma negação por muitas pessoas a respeito desse fato. Se nega a respeito o fato de que Jesus tenha realmente morrido, sido sepultado e ressuscitou. Alguns o comparam com algumas pessoas célebres, importantes para muitos, e que teriam trazido a mensagem especial de salvação, mas que ficaram na sepultura. Mas Jesus não ficou na sepultura. Temos um hino também que diz, da sepultura saiu com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu da morte, agora é vencedor. Sabe? E isso deve... Nós devemos observar que, assim como no primeiro século, quando essa carta foi escrita, que negavam essa mensagem, que Cristo não existiu, que Cristo não morreu, que ele não foi sepultado, que ele não ressuscitou, isso tudo é uma enganação. Aquelas pessoas estavam redondamente enganadas, como muitos estão no dia de hoje, né? E vamos olhar aqui que isso pode ser comprovado. Se nós olharmos aqui no capítulo 15 ainda, na sequência do que estamos lendo aqui, se nós olharmos para o versículo 5, olha o que diz aí. Apareceu depois disto a Cefas, que é a Pedro, e depois aos 12. Ou seja, se quiser negar que ele tenha ressuscitado, na verdade eles não estão duvidando, essa igreja, alguns que fazem parte dela, não está negando que ele havia morrido, mas estava negando que ele havia ressuscitado.
E aí, então, o que vai mostrar aqui pela história, a própria história? Que ele ressurgiu e foi visto por alguém conhecido, e esse alguém era Pedro. A palavra Cefas aqui é o mesmo Pedro. Ele apareceu a Pedro e também aos 12 apóstolos. Tá certo? E depois, ele não aparece sendo só para eles, ele aparece também, lá na sequência no versículo 6, ele apareceu para mais de 500 pessoas que de uma só vez o viram, os quais estavam ali nos dias de Paulo, que podiam comprovar aquilo que ele estava dizendo. Versículo 7, não apenas a esses, mas apareceu também a Tiago, aqui é o irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. Então observa aqui que eles estão tentando negar, mas não tem como negar. Não tem como negar que Jesus ressuscitou. E aí ele vai fechar falando aqui no versículo 8, que além de ser visto por esses, ele também foi visto por ele. Olha o que ele diz, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Ele fala que ele foi chamado ao ministério, ao apostolado, depois, né? E ele também viu, é testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Então, por mais que queiram negar que Jesus de fato ressuscitou, que Jesus o Jesus ressurreto é uma questão de fé, é uma questão de historicidade. A história mostra pessoas que comprovadamente que existiram, viram e disse que ele realmente ressuscitou. Pedro existiu, não se nega a existência de Pedro. E Pedro, que existiu, ele comprova que Jesus ressuscitou. Os 12 apóstolos, eles são comprovadamente conhecidos pela história a sua existência. E eles testificam que Jesus, de fato, ele ressuscitou. Então a história mostra, como se não bastasse, diz o texto, que mais de 500 pessoas o viram de uma só vez. Ou seja, quando alguém quiser algum tipo de controvérsia. Então, não tem como negar. E a mensagem que Paulo pregava era o Cristo que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Essa era a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, sabe? E aí, irmãos, nós vamos observar aqui que tudo aqui que eu trouxe até agora vem mostrar para nós que de fato ele ressuscitou. Mas, se ele não ressuscitou, olha o versículo 14, o que acontece. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Sabe? Se Cristo não ressuscitou, nós devemos parar de pregar. Porque se nós estamos pregando a ressurreição, nós estamos pregando uma mentira. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação a respeito de ressurreição é mentira. Não há verdade em nossas palavras, não há verdade em nós. O nosso sermão, a nossa vida eclesiástica, ela perde o sentido, ela perde completamente o valor. Sabe? Sim. E se nós olharmos a sequência, é vã a nossa pregação e é também vã a nossa fé. Se nós não acreditarmos que Cristo ressuscitou, nós estamos vivendo uma fé mentirosa, uma fé sem propósito. Não tem propósito a nossa fé. Sabe, irmãos? É isso que aquela igreja estava vivendo. Ela acreditando em algumas coisas, mas na principal, que era a ressurreição de Cristo, eles não estavam acreditando. Sabe? Versículo 17 diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecendo os vossos pecados. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, então ninguém morreu pelos nossos pecados. É isso que ele está dizendo. Então ninguém morreu pelos nossos... Porque se ele é o Cordeiro de Deus,
e perfeito, sem mácula? Se ele morreu e não ressuscitou, então não morreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Devemos fazer sacrifício novamente, sacrifício de animal. Sabe? Então, a gente começa a pensar, o que esses irmãos aqui estavam vivendo? Na verdade, era uma tentativa de diminuir, de anular o sacrifício de Cristo. Como se tivesse que fazer sacrifício de animais novamente, continuar naquele rito. Versículo 18 diz, e ainda mais, os que dormiram, aqui a palavra dormir era morrer, tá certo? Então, ainda mais os que já morreram em Cristo, pereceram. Ele está dizendo aqui, aqueles que morreram acreditando que Cristo, ele haveria de morrer pelos seus pecados, eles estão perdidos. E alguns acreditavam que aqueles irmãos estavam aguardando ali a morte, ressurreição de Cristo para que fosse feita a expiação pelos seus pecados. Mas e aí? Se ele não ressuscitou, tudo isso se torna inútil, sabe? Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Deixa eu dar uma paráfrase desse versículo aqui. Olha só, vou ler de novo e dar uma paráfrase. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que se tudo se acaba na sepultura, quando nós descemos à sepultura, se tudo acaba ali, tudo que nós fazemos, esse serviço religioso, nossa vida eclesiástica, entrega de dízimos, ir à visita, pregar a palavra, a cantar louvores, tudo isso é inútil. Devemos parar com tudo isso. Se a vida se limita a viver aqui, desceu a sepultura, acabou, ele está dizendo aqui que tudo que nós fazemos nos faz pessoas mais infelizes no mundo. Sabe, irmãos, é triste nós vermos que essa igreja estava vivendo isso. É triste nós vermos que uma igreja com potencial muito grande, é triste nós vermos uma igreja que estava localizada num lugar estratégico. Corinto era assim para a época. E ela vivendo essa inverdade por parte de alguns. Sabe o que eu quero observar com você aqui, meu irmão? Que muitos, às vezes, estão vivendo dentro do contexto eclesiástico, mas não acreditam nessa verdade, nesse evangelho, nessa boa nova. Muitos estão vivendo dentro da igreja, comemorando Páscoa, que é ressurreição, mas não conhecem o que é Páscoa. Muitos estão vivendo os seus dias como se a vida terminasse na sepultura, ali acabou. Essa não é a verdade. Não é assim que devemos viver. Sabe, nós estamos vivendo dias onde as pessoas não conseguem acreditar no que se prega. E eu confesso para você que às vezes eu estou pregando assim, meu Deus, quem está ouvindo? Tem alguém acreditando nisso? Sim, irmãos. Às vezes é isso que para na minha cabeça. Sabe? Se Cristo não ressuscitou, não houve Páscoa. Se Cristo não ressuscitou, não houve libertação. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos colocando a nossa melhor roupa, nós estamos entregando o nosso dízimo, nós estamos fazendo e acontecendo inutilmente. Sabe, nós precisamos crer nisso, nessa verdade. Nós precisamos crer nessa verdade. E a Bíblia fala que isso é uma verdade. E eu quero mostrar para você a conclusão disso daqui. A mensagem que Paulo prega é uma mensagem verdadeira. Olha o que diz aí na sequência, no versículo 20. Mas, de fato, olha o que diz o texto.
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que morreram, dos que dormem. De fato, é um fato. Paulo está usando a palavra aqui para mostrar. Isso não é historinha. Isso não é um achismo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou. E Ele é a primícia daqueles que morreram. O que ele está dizendo aqui? Assim como Cristo ressuscitou. Olha o que diz a sequência. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão, esse homem, todos morreram. Lembra? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim também todos verão ou serão vivificados em Cristo. De fato, Cristo ressuscitou. Aqui, o tema é a mensagem que o apóstolo Paulo pregou. A mensagem que eu e você temos que pregar. Cristo já ressuscitou. Cristo não está morto. Cristo não ficou prostrado na sepultura. Mas Ele ressuscitou. Venceu a morte. Sabe? Venceu o último inimigo. Os grilhões da morte. Aquilo que lhes prendia. Sabe? Ele venceu a morte. Para mudar a história, sabe? Venceu a morte. Capítulo 13, versículo 12, diz assim: porque agora nós estamos vivendo um tempo, nós que aqui estamos, que acreditamos nisso, que Ele ressuscitou e Ele vai, nós ressuscitaremos com Ele. Nós ainda vivemos debaixo dessa promessa. Enquanto isso, desse capítulo 13, versículo 12, porque agora vemos com um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Nós estamos vivendo um tempo onde nós cremos sim na ressurreição, cremos que ressuscitaremos com Ele, mas ainda vivemos com a espera do cumprimento dessa promessa na nossa vida. Essa é a mensagem que nós vamos pregar. Essa é a mensagem da Páscoa. Isso é libertação, ressurreição, mas não dizer apenas a letra, mas aquilo que aconteceu com você. O apóstolo Paulo diz que aquilo que ele recebeu, ele está entregando aos irmãos de Corinto. Irmão, o que você recebeu? Você recebeu essa mensagem de que Jesus ressuscitou? Então você recebeu a mensagem de libertação, você recebeu a mensagem da Páscoa. Então o que você vai ensinar às pessoas? O que você vai pregar? O tema é qual a mensagem que o apóstolo Paulo pregou. É a ressurreição, a libertação, com a mensagem que você vai pregar. A ressurreição de Cristo e a sua libertação. Essa mensagem que você vai pregar. O que você vai dizer para as pessoas? Você vai dizer isso. Você vai dizer, olha, por enquanto nós estamos contemplando a bênção da promessa. Mas depois nós vamos vê-lo face a face. É isso que a palavra diz, sabe? É isso que a palavra diz. Mas quem vai dizer isso? Volta um pouquinho, capítulo 8, versículo 29. Quem vai dizer essas coisas? Capítulo 8, versículo 29. Ou melhor, Romanos capítulo 8, né? Romanos 8, 29. Quem vai dizer essas coisas? Todos? Não. Não, todos não. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Quem vai pregar essa mensagem de libertação, a Páscoa? Quem vai pregar essa mensagem? Aqueles que foram predestinados e são segundo a imagem de Cristo, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Então quem vai pregar essa mensagem? O mundo? O mundo nós vemos o que pregou esses dias atrás. Fazendo escárnio da pessoa de Cristo. Trazendo Cristo
atribuindo a ele um dolo que não é cabível nem a uma pessoa comum, muito menos a ele. Sabe, queridos, quem vai pregar essa mensagem? Eu e você. Quem vai pregar a mensagem verdadeira da Páscoa? Eu e você. Quem vai pregar a mensagem da ressurreição? Eu e você. Quem vai pregar a mensagem de libertação? Quem foi liberto? Quem vai pregar a mensagem de libertação é quem foi liberto. Nós não vamos contar a história dos outros. Não vamos contar a história do apóstolo Paulo. Vamos contar a nossa história. Nós vamos pregar pela nossa vida. Olha, eu creio na ressurreição de Cristo. Logo eu estou dizendo para as pessoas, eu creio na minha ressurreição. Que a vida não termina aqui. Quem vai dizer isso? Apenas quem já foi liberto pelo sangue de Cristo. Quem não foi liberto não tem o que dizer. Talvez vai pregar o que alguém disse. O meu pastor disse. O apóstolo Paulo disse. Mas não vou pregar aquilo que aconteceu comigo. Sabe? E é isso que Deus nos chama nesta noite. Qual a mensagem que nós devemos pregar? A mensagem que o apóstolo Paulo prega é a ressurreição, a libertação. Mas a mensagem que você vai pregar. Qual a mensagem que você tem pregado? É a mensagem do medo? Tem muitos vivendo com medo nos nossos dias. Medo da morte. Medo do flagelo. Por quê? O que nos espera nessa terra se não for as pelejas? O que nos espera nesse templo, nesse século, se não as dores? O que nos espera nessa era se não maldade? Nós não devemos contemplar as coisas daqui como sendo a bênção maior do Senhor. A bênção é a morada com Cristo no céu. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Essa é a mensagem que eu quero convidar você a pregar. E eu quero deixar aqui agora uma bênção para o teu coração. Na verdade, Deus nos deixa dando essa bênção, né? Olha o que ele diz aqui. E aos que predestinou, Romanos 8:30, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meu irmão, creia, a vida não termina aqui. Pregue isso para as pessoas. Não termina no dia do culto fúnebre, não termina no dia que desce a sepultura, mas a vida continua com Cristo no céu. Essa é a mensagem da Páscoa. Essa é a mensagem que o Senhor quer que nós pregamos. O que eu vou pregar? O que eu recebi. O que eu vou dizer para as pessoas? O que Ele fez na minha vida. O que eu recebi, eu estou dando a vocês. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, diz o apóstolo Paulo. Eu quero que você também diz, antes de tudo, eu também entrego a vocês aquilo que eu recebi. E eu recebi a salvação em Cristo Jesus. Fui liberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus aplique essa palavra no teu coração e faça arder o seu amor pela pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa mensagem nos tire da inércia, nos coloque amando mais a servir ao Senhor através da nossa vida. Não apenas de palavras, mas de fato de verdade. E quero dizer para você, o mal que nós vivemos nesse tempo, ele não tem nada a ver com essa bênção que o Senhor nos promete, que é a glorificação na pessoa de Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, no começo desta mensagem, nós oramos a Ti pedindo a bênção do entendimento, que o Senhor falasse ao nosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, agora agradecendo a Ti porque o Senhor falou conosco. Por mais, ó Deus, que o Senhor já tinha comunicado a mim quando preparava esta mensagem. No momento, ó Deus, em que ela está sendo pregada, o Senhor aviva mais no meu coração a vontade, Deus, de pregar a mensagem verdadeira de salvação, que é a libertação
da escravidão do pecado. Ó Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que essa Páscoa fique gravada no coração desses que me ouvem, Deus. Que esta mensagem seja gravada no coração dos teus filhos e filhas. Que o Senhor aviva, Deus, cada vez mais o desejo de cada um de falar das grandezas que tem contemplado em Ti, na pessoa de Jesus. Nós oramos, Deus, com gratidão pelo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. E agora, queridos eleitos do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai e as consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre você e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe a todos. Até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.